Ó, pessoal, vou passar a correção dos nossos conteúdos de ontem, de português e de matemática, tá bom? Essa é a correção de matemática. Então, a conta era 11 mais 11, que é o valor de cada milkshake, que dava R$ 22. A de baixo. Então, 25, que é o valor que a Ana Lúcia deu para pagar os R$ 22. Então, sobrou R$ 3 de troco. E essa é a resposta. A 10 é a dos envelopes e dos palitos. Essa foi a representação que eu fiz dos envelopes e dos palitos, mas os alunos poderiam fazer outros tipos de representações. Eu fiz essa só para ter como um exemplo. E a 11, que eram sobre os parceiros de jogo. Então, Lucas e Rui são uma dupla, Christian e Rita outra, e Maria e Paula a outra dupla. E os problemas da página 135. Então, os cães que tinham, mais o número de cães que foram recolhidos, dando o total de 25 cães. E a B, que é o número de gatos que tinham, menos o número de gatos que foram doados, restando 11 gatos. Essa é a correção de português. Então, o título do texto era Por que flores emitem perfume? A B, a resposta correta era para assinalar a do meio, fazer um X no O perfume das flores. A C, a autora do texto era Verônica Soares. E a D, quando ele foi publicado, em 15 de janeiro de 2019. Esses aqui são os insetos que deveriam ser grifados no texto como agentes polinizadores. Então, a abelha, mariposa, passarinhos e borboletas. Essa é a questão A. A B, a resposta era: certas plantas, como hortelã e manjericão, emitem cheiro quando são tocadas. E a C, a resposta é: a palavra ciência indica que se trata de um texto científico. Aí a 3 era para ler esse texto, né? E responder as perguntas. Então, as palavras com tio que deveriam ser pintadas era chão e grandão. Então, aqui tá a palavra chão e aqui a palavra grandão. Aí a B era para colocar: o tio está sobre a vogal A. Então, só a vogal A. E contornar no poema as palavras com M. Então, seriam as palavras jangado, mundo e levantado. Então, essas palavras estão aqui no texto, para vocês acharem e circularem. Então, levantado, zangado e a outra mundo, imundo. Hoje eu vou passar o conteúdo de sexta-feira. Então, ciências, vocês vão estudar para o conteúdo da avaliação. Eu vou passar o conteúdo da avaliação para vocês hoje à noite. Aí vocês estudam esse conteúdo, combinado? E vou passar a explicação, né, como eu sempre faço mostrando a apostila, do conteúdo de matemática e português, para vocês fazerem. Combinado? Esse é o conteúdo de matemática. Página 136. É continuação dos probleminhas. Então, André tem 2 cachorros e um gato. Este mês, os cachorros foram ao veterinário tomar vacina. Cada dose de vacina custou R$ 50.
Quanto André pagou pelas vacinas? Registre sua estratégia. Então, vocês têm que saber o valor total das vacinas que o cachorro tomou. Então, vê o número de vacinas e quanto custou cada uma e soma. A B. André aproveitou e comprou ração para seus bichinhos. O pacote de ração canina custou R$ 65 e a de gatos R$ 35. Quanto André gastou se ele comprou um pacote de cada? Registre sua estratégia. Então, vocês vão somar o valor da ração dos gatos com o valor da ração dos cachorros e ver o resultado. Na página 137, questão 3. Sabrina e Rafael almoçam aos domingos com o pai. Sabrina escolheu um prato de R$ 15 e um suco de laranja de R$ 7. No total, quanto custou o almoço de Sabrina? Então, vocês vão somar o valor do prato que ela escolheu, mais o suco, e ver quanto deu. Lembrando que sempre vocês têm que fazer o registro da estratégia aqui nesse retângulo. Não é apenas para colocar a resposta, tem que fazer a conta também. A B. Rafael escolheu um prato de R$ 22 e um suco de abacaxi de R$ 6. No total, quanto custou o almoço de Rafael? Registre sua estratégia. Então, aqui vocês vão colocar no retângulo o valor do prato de R$ 22 mais o valor do suco de R$ 6 e ver quanto deu. A página 138, Marcelo, o pai dos garotos, gastou com seu almoço R$ 30. Ele deu uma cédula de R$ 100 para pagar a conta dos três. Quanto ele recebeu de troco? Registre sua estratégia. Então, vocês têm que pegar o valor do almoço de cada um dos filhos, mais o almoço do Marcelo, que é o pai, somar, ver quanto que dá. O resultado que der, vocês tiram R$ 100. Então, vão ter que ser duas contas aqui nesse retângulo. E depois faz a resposta. A4. Na volta do restaurante, Marcelo e os filhos pararam na padaria para comprar picolé. Sabrina e Rafael escolheram um picolé de R$ 6. Marcelo, um de R$ 5. Marcelo deu uma cédula de R$ 20 para pagar. Represente com dinheiro ou escrita 5 possibilidades de cédulas e moedas que ele recebeu de troco. Então, vocês vão ter que fazer a conta para saber qual o valor do troco e representar esse valor por meio do desenho de cédulas e moedas de reais. E a B. Qual é a possibilidade de ele ter recebido o menor número de cédulas e moedas? Então, vocês vão colocar o número de possibilidades. Esse é o conteúdo de português, página 91. Então, vocês vão ler todas essas questões da A até a J e colocar dentro dessas lacunas se elas são verdadeiras, né? Se elas são reais ou se elas são inventadas. Então, se for real, vocês colocam R. Se for inventadas, vocês colocam INV. Por exemplo, os sapinhos, quando ganham um beijo, viram príncipes. Então, é algo inventado. Então, vocês vão colocar aqui nessa lacuna INV. As demais vocês vão ler, interpretar e ver se são reais ou falsas. A página 92. Vocês vão escrever 3 informações que possam ser consideradas científicas sobre os cachorros, animais que vivem próximo dos seres humanos. Então, científicas quer dizer que são informações verdadeiras. Então, vocês têm uma dica aí, escreva algo que possa ser observado no corpo deles. Vou dar um exemplo. Os cachorros têm rabo. Então, vocês podem pensar em mais outras características.
a número 6. Reescreva os trechos a seguir, colocando os espaços que faltam entre as palavras. Então, vocês estão vendo que as palavras estão todas embaralhadas? Vocês vão separar essas palavras formando as frases de forma correta. Então, tem a letra A B e a C. São 3 frases que vocês vão formar. Página 93 começa a unidade 6, que é receita de experimento científico. Então, tem 2 imagens. Tem essa de cima e essa aqui embaixo, que são crianças realizando experimentos no laboratório da escola. Aí aqui em cima, nesse cantinho, tem escrito o que as crianças estão fazendo. Então, analisem junto com eles, mostrando que tem legenda, né? Que são esses quadradinhos amarelos, que estão explicando o que eles estão fazendo, que são os experimentos no laboratório da escola. Então, nas aulas de ciências, que experimento científico você já fez com os colegas? Não precisam ser apenas na aula de ciências com a Iraci. Podem ser no primeiro ano ou na educação infantil. Do que você gosta nas aulas de ciências? Então, eles vão pensar e comentar. Essas respostas vão ser respondidas de forma oral, junto com os pais. A página 94 está falando sobre o arco-íris. Então, pergunta se as crianças sabem o que é arco-íris. E depois, a outra pergunta, se o arco-íris acontece na natureza. Como será possível fazer um arco-íris por meio de um experimento? Então, essas respostas podem ser feitas de forma oral, junto com vocês, pais. Embaixo tem uma leitura, que é de um texto científico retirado do site Minas faz Ciência Infantil. Então, ele está explicando sobre o arco-íris, como fazer um arco-íris. Então, ele indica o material necessário, que é um espelho de bolso e uma bacia com água, e coloca o modo de fazer. Coloque a bacia de água, de modo que a luz do sol bata na água. Mergulhe o espelho dentro da água, encostado do lado de dentro da bacia e virado para o sol. Mais da metade do espelho deve ficar dentro da água. Eles devem fazer esse movimento com o espelho até conseguir obter o arco-íris e ele resplandecer no teto da sala. Como vocês vão estar na escola, pode ser no teto de algum ambiente da casa de vocês que foi escolhido para fazer essa experiência. E aqui embaixo da imagem tem o link com as informações de onde foi tirado esse texto. Essa experiência vocês podem fazer, mas não é uma questão obrigatória. É apenas um texto interpretativo, um exemplo de texto. A atividade que vocês vão entregar é a atividade de matemática. Então, vocês vão tirar foto e me mandar após o vídeo de correção, após vocês visualizarem o vídeo. Beijos, bom fim de semana!